Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Guimarães, auditores Sérgio Ricardo e Tiago Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas Kátia Regina Puchaski, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Por motivos justificados, ausente o conselheiro Fábio Camargo, está convocado o auditor Sérgio Valadares Fonseca. Submeto a ata 24, de 11 de julho, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa de certidão liberatória, município de Rolândia, protocolo 464-447/2017. Está devidamente anotado. Estou comunicando também inclusão em mesa para homologação de despacho de medida cautelar no processo 427.541/17. E devolvendo ao conselheiro Fernando Guimarães o 239.155/14, e já aproveitando para fazer um apelo que não relate na sessão de hoje, porque estou preparando um voto e não terminei. É contra de Vossa Excelência. É que o Vossa Excelência estudou demais para fazer o voto e eu passei o final de semana inteiro estudando, mas confesso que não consegui atingir a qualidade do voto de Vossa Excelência. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência o conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, o processo que solicitei em inclusão em mesa é a certidão liberatória 464-447/2017, município de Rolândia. À exceção da COFIN, todos os outros pareceres da COFIT, COEX e COFAP são pelo deferimento da certidão. O Ministério Público acompanha o parecer da COFIN, tendo em vista a ausência de alimentação do SIM a partir de abril deste ano. E existe a proposta de voto pelo indeferimento, senhor presidente. Indeferimento. Indeferimento. Está em discussão, aprovado. Na sequência, senhor presidente, eu tomada de conta ordinária 711.683/2013, é uma tomada de conta ordinária instaurada em face da Sercontel, Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina, exercício 2011 e 2012, de responsabilidade do senhor Fernando Kiref e Roberto Coutinho Mendes. Esse processo foi instaurado a partir de uma fiscalização da COFIN e foram apontadas algumas inconsistências, 8 achados que foram objeto de contraditório, tanto pelo senhor Fernando Kiref e o senhor Roberto Coutinho Mendes, que apresentaram uma série de documentos, uma vasta documentação e também argumentações, e basicamente essas eventuais irregularidades apontadas no relatório da COFIN referem-se à concessão de patrocínios desses 2011 e 2012. Senhor presidente, o processo é longo, tem vários aspectos que abordei pontualmente, todas as manifestações dos interessados, inclusive os pareceres da COFIN, que é pela irregularidade com aplicação de multa, e o Ministério Público pela regularidade com ressalvas e recomendações. Senhor presidente, faço o voto, um apanhado sobre a natureza jurídica da entidade, os principais aspectos sobre a desnecessidade de licitações para atividades fins, também a questão das atividades de meio como sociedade de economia mista, aquela questão que já enfrentamos no tribunal ao longo do tempo, onde se identificou que, tendo sociedade de economia mista, ela tem uma certa flexibilidade nos procedimentos de sua atuação para a competição no mercado. E, evidentemente, que resguardado algumas questões de atendimento aos princípios de administração pública. A COFIN sustenta, ao final de todas as manifestações, inclusive depois de diligências que eu solicitei, manifesta pela irregularidade em função de 3 aspectos que entendeu
não atendidos, como a inexistência de procedimento de exigibilidade e devida instrução, conforme a Lei 8666, inexistência de contrato, inexistência de publicação resumida da contratação. Senhor presidente, a proposta de voto que faço a essa Câmara é pela regularidade das contas, senhor presidente, acompanhando o opinativo do Ministério Público e também as razões de defesa, na medida em que ficou demonstrado, primeiro, que todos os patrocínios concedidos em 2011 e 2012 foram, além de serem muito inferiores de 2008 até 2009, eles foram procedidos de troca de correspondência, de termos de cooperação, de termos de ajustes. Inclusive, existe uma resolução por parte da Sercontel dos critérios de concessão desses patrocínios, inclusive da forma de prestação de contas, a forma de avaliação e monitoramento dos resultados. Faço também no voto até um apanhado feito uma pesquisa feita por Paraná Pesquisa, mostrando a excelência da penetração no mercado da marca, inclusive com 2 prêmios recebidos pela Sercontel naquele período, em função da sua atividade e do conhecimento da marca que proporcionou, ou seja, o conjunto de ações da Sercontel para afirmar a sua marca e seu serviço no mercado, que inclui também os patrocínios, foram devidamente atendidos. Faço também um apanhado no voto que o fato de ser inexigível a licitação para patrocínios também não obriga a adotar todos os requisitos previstos na 8666 procedimentos, mas entendo que os documentos que foram anexados demonstram os contratos firmados, todos os requisitos necessários para a sua viabilidade em termos de legitimidade, moralidade, impessoalidade e etc. Essa também é a opinião do Ministério Público de Contas. Feitas essas breves considerações, o voto é mais detalhado. Proponho à Câmara a regularidade das contas do senhor Fernando Quiref e do senhor Roberto Coutinho Mendes, ex-presidentes da entidade, com recomendações para adequação à Lei 13.303 de 2016, que é a Lei das Estatais, que também foi objeto de abordagem no voto, que trata, inclusive, sobre a concessão de patrocínios por essas entidades estatais. E faço uma menção também no voto de uma nova regulamentação, acho que de 2015, da Sercontel, que houve uma alteração nos procedimentos internos para a concessão de patrocínios, inclusive formas de monitoramento e outros aspectos de transparência dos contratos dos patrocínios firmados. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Na sequência, tenho 18.150/2017, município de Paraíso do Norte. Também uma tomada de conta extraordinária, em função de suposta terceirização irregular da contratação de 2 engenheiros civis para a realização de atividade de fins e permanentes da administração pública. Ao final da instrução, os pareceres opinam pela regularidade das contas, tendo em vista a demonstração de que esses 2 engenheiros, apesar de serem terceirizados, ou seja, por microempresas, eles foram contratados efetivamente para atendimento de demanda temporária. Isso foi demonstrado no processo, em função que a equipe permanente da Prefeitura, que tem de engenheiros, em função da demanda demonstrada, foi necessário lançar mão dessa contratação complementar. E assim também entendeu a CUFIN, após o contraditório, também o Ministério Público de Contas. Faço apenas uma menção no voto, senhor presidente, de que eventual acumulação de cargos para o senhor Everton Brem, porque tinha também um cargo no município de Amaporã, apesar que a própria, se eu estou entendendo que a contratação por terceirização é legítima, não há acumulação de cargos. Mas mesmo assim ficou demonstrado que nos períodos da contratação de terceirização ele não exercia a função nesse município de Amaporã, que em outro período foi contratado como teste seletivo, processo simplificado. É o relatório, senhor presidente, com a proposta de voto pela regularidade das contas,
do senhor Carlos Alberto Visotto e Laércio de Freitas, prefeitos de Paraíso do Norte, relativamente à contratação das empresas Maria Cecília Martins de Oliveira Olivetti e Everton Tagliamento Bren. Está em discussão. Aprovado. Tem o ato de inativação 414 e 457 de 2014, o da Paraná Previdência. É uma reserva remunerada, voluntária, proporcional do senhor Elias dos Anjos Rodrigues, cabo da Polícia Militar do Estado do Paraná. Os pareceres, ambos são pela legalidade e registro, senhor presidente. O voto que vou apresentar ao Pleno diverge dos pareceres, no sentido de que o processo também é longo, tem várias abordagens que falam sobre leis de 54, de 1960, etc. Mas um detalhe interessante é que, apesar do primeiro parecer pela legalidade e registro, a gente determinei a Paraná Previdência, já identificando a questão de não conformidade com a contagem de tempo de serviço privado, ao Paraná Previdência, que solicitou, depois de 30 dias, a prorrogação de prazo, que estaria aguardando manifestação da divisão de pessoal da Polícia Militar. Decorridos 60 dias concedidos, não se manifestou. A unidade, a COFAP, pediu nova diligência, entendi que não era necessário, não só para o processo aqui desde 2014, mas também porque teve 90 dias para a Previdência se manifestar, não se manifestou, e a documentação juntada já serve ao juiz desse relator como suficiente para enfrentar a questão tratada nesta reserva. Basicamente, senhor presidente, tem duas questões que abordo no voto. A primeira é a forma de cálculo dos proventos que, na minha avaliação, não correspondeu à legislação que é aplicável supletivamente à policial militar, conforme o artigo da Constituição Federal e legislação do Estado do Paraná. No sentido de que 5 anos de serviço foram de iniciativa privada. Esses 5 anos não foram computados para efeito de cálculo da proporcionalidade. O interessado tem o tempo dos 25 anos, porque era voluntária, só que ele teria mais 5 anos, o total é 30 anos de tempo de contribuição, 5 para a iniciativa privada. Para a Previdência sustenta uma legislação que ora se aplica ao policial militar, ora não se aplica. Ora, se ele se aplica, também se aplica a regra da contagem do tempo de contribuição desses 5 anos. E é isso que eu estou sustentando no voto, ou seja, que, embora seja voluntário por 25 anos, o cálculo de proventos não está correto. Teria que acrescentar mais 5 anos de tempo de contribuição nesse tipo da iniciativa privada, com a compensação de regimes, evidente. Na prática, seria a integralidade. Está certo que o tempo de contribuição ele pode variar para menos, né? Mas seria 30 avos de tempo de contribuição, não tempo de serviço. Então, eu sustento a negativa de registro, porque não atende, na minha avaliação, a legitimidade, a integralidade do cálculo conforme a legislação aplicável. Para não dizer que eu só voto contra a Polícia Militar, né? Nesse caso, eu estou defendendo o tempo de contribuição, né? Que é um princípio contributivo que temos adotado aqui nesse tribunal. A segunda questão, senhor presidente, é em relação à contagem de 1 ano a mais para o tempo de licença especial. Aquele cálculo que já foi feito, que eu já tive voto vencido, mas nesse caso eu estou afastando, senhor presidente, porque a aposentadoria foi feita em 2013 e só em 2014 que ela foi deferida. Então já teve o tempo suficiente para aquele ano, para computar os 25, enfim, seria irrelevante no caso, mais uma questão incidental que na prática não ia alterar o tempo de aposentadoria e nem o tempo de contribuição. Então, minha proposta, senhor presidente, eu sei que o conselheiro Sérgio vai pedir a alternativa de dar pela legalidade com advertência, mas eu sustento a negativa de registro, senhor presidente. Apenas em discussão, só uma pequena dúvida. Vossa Excelência, com relação ao tempo ficto, não se manifesta. Eu estou manifestando que é irrelevante, porque já entre o requerimento e a concessão já decorreu aquele ano que poderia eventualmente ser. Mas isso, então, não teria influência na negativa, não. A negativa é pela contagem de 5 anos que não foi feita nos 25. Então, está em discussão, doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Não, eu fiz menção de que gostaria de falar, e o conselheiro Fernando viu, mas não para apresentar esse voto.
pela legalidade de registro. Não, porque aí a discussão é o aproveitamento do tempo prestado à iniciativa privada para o tempo como para reserva, né? Não. É tempo para o feito dos valores da reserva. O tempo para a reserva ele já tem. É o cálculo O cálculo, certo. É porque quando se leva... Porque suponhamos que um determinado regime especial, suponhamos em que houvesse periculosidade ou insalubridade, fosse fixado o tempo de 25 anos, e não 35. Então, na hora de proporcionalizar esse tempo, eu entendo que tem que se fazer uma regra de 3. Só uma parte, acho que talvez eu não tenha explicado. Não, eu que não devo ter entendido bem. O tempo para a reserva voluntária ele tem. Já entendi. Ponto. Então não tem... entendi. É o tempo de contribuição para efeito dos proventos. Sim, eu já entendi. Mas então, mas a discussão é como proporcionalizar isso. Quer dizer, 5 está para, suponhamos, 35, assim como X estaria para 25. É isso que eu entendo que poderia ser. Como é que estão sendo feito esse cálculo? Ele tem 5 anos. É essa discussão do cálculo... 30 avos. Sim, mas suponhamos, conselheiro Fernando, que os tempos para se aposentar fossem diferentes, num regime e em outro. Se para um regime ele teria 35 avos, porque trabalhou... enfim, há uma discussão sobre a forma de cálculo, e salvo engano, eu já vi uma decisão do conselheiro Ivens, que enfrentou essa matéria. De qualquer maneira, há uma divergência quanto ao cálculo, e eu gostaria, se não houver objeção, de pedir vista para tentar estudar e tentar uniformizar esse... Quer dizer, já fazer uma primeira tentativa, embora as câmaras possam ter... Senhor presidente, eu posso... Evidente que eu não tenho nada contra o pedido de vista, muito pelo contrário. A única gentileza que eu faço, conselheiro Sérgio, é que esse processo aqui está desde 2014 andando para cima e para baixo. E eu não estou entrando no valor monetário dos cálculos. É tempo de contribuição. Eu não estou entendendo o raciocínio de Vossa Excelência, não sei qual é o voto do conselheiro Ives, mas é tempo de contribuição. Sim, e teve 5 anos que deve ser computado. Agora, eu não tenho nada contra o visto, eu estou dizendo que eu não estou entrando nesse detalhe de qual o valor. É evidente que vai ter que ser um novo ato que vai ser submetido ao registro, e aí sim discutiríamos os critérios monetários, né, os valores, mas não tenho nada, só esse crescimento que eu não faço. Faço algumas determinações da Secretaria de Estado da Administração, enfim, mas nada que envolva no cálculo. Bom, já que Vossa Excelência solicitou vistas e não há objeção, eu apenas sou alertado pela senhora Procuradora que na sessão anterior da segunda Câmara, um processo mais que semelhante foi votado de maneira diferente. Só para Vossa Excelência, então, consultar. Eu, hoje, com muita tranquilidade, teria o voto favorável à proposta do conselheiro Fernando, porque ele não discutiu o tempo ficto, que é o que eu tenho discutido, não é? Até por entender na prática os problemas da Polícia Militar, não que o conselheiro Fernando não entenda, mas tem uma visão diferente. Mas eu hoje acompanharia Vossa Excelência com tranquilidade. Mas há essa lembrança por parte da senhora Procuradora, então seria bom, doutor Sérgio, que nesse pedido de vistas, que com muita certeza discutiremos isso já no plenário, não é? Vossa Excelência também analise para que o tribunal possa ter a decisão mais sábia e também melhor para a parte interessada. Obrigado, então, senhor presidente. Eu vou, então, procurar trazer essas decisões anteriores e confrontar e ver se nós chegamos a um denominador comum por falar em proporção. Vossa Excelência já inventou o voto médio na nossa discussão. Agora vai inventar um cálculo, uma média jurídica, são duas posições antagônicas, ou se conta o tempo, ou não. Mas estou curioso para a solução criativa da Vossa Excelência. Nós temos a contabilidade criativa, né? Mas nada pode... Só não vá me incluir na LIJA, né? A Liga, como é que é, dos Juízes Alternativos, por favor. Senhor presidente, na sequência tem o processo de admissão do pessoal. Todos os 4 processos são daqueles em o Ministério Público opina por diligência, com nova instrução, e a COFAP é pela legalidade de registro. Meu voto acompanha a COFAP pela legalidade de registro dos atos de admissão nos protocolos 411 e 136 de 2014, município de Paranapoema,
444, 854, 2014, município de Laranjeiras do Sul. 187, 113, 2016, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E 311, 531, 2016, município de Laranjeiras do Sul. Todos legalidade conforme COFAP. Legalidade. Tem o processo servidor do tribunal, um pedido de abono de permanência, protocolo 141.923, 2017, requerente Claudiane Crisóstomo Pasquale, proposta de voto, conforme pareceres da DIJUR, Ministério Público e informações da DGP, é pelo deferimento do abono de permanência a partir de 22/02/2017, guardada a posição pessoal deste relator, que entende que é a partir do requerimento, já que se trata de pedido voluntário. Aprovado. Processo seguinte, eu vou solicitar adiamento. Tem prestações de conta anuais, 196.783, 2016, Câmara Municipal de Carambeí. Proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Jefferson Gomes da Silva, exercício de 2015. Regular. Protocolo 228.995, 2016, Câmara Municipal de Araputi. A proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN e os precedentes desta Câmara desse Tribunal, tendo em vista a insurgência do Ministério Público em relação ao escopo de análise, é pela regularidade das contas do senhor Wesley Carneiro Urich, presidente da Câmara Municipal de Araputi, exercício 2015. Aprovado. 230.990, 2016, Consórcio Intermunicipal do Norte do Paraná. Proposta de voto compõe os pareceres uniformes da COFIN e Ministério Público pela regularidade das contas do senhor Ernesto Alexandre Basso, exercício de 2015. Aprovado. 257.403, 2016, Fundo de Previdência de Servidores de Mandaguaçu. A proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN e Ministério Público pela regularidade, mas não aceito a ressalva, tendo em vista que entendo que o atraso do SIM-AM não é motivo de ressalva, mas sim de aplicação da multa prevista 87.3b da Lei Complementar 113, ao senhor Claudimar Jesus Aires da Silva, cujas contas propõem a regularidade do exercício de 2015. Aprovado. 262.964, 2016, Câmara Municipal de Itapejara do Oeste. A proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN e Ministério Público pela regularidade, que não aceito apenas a ressalva, mas aplico a multa prevista 87.3b ao senhor Emílio Biesos, pelo atraso de 175 dias de encaminhamento do SIM-AM, com a regularidade das contas do exercício de 2015. Aprovado o voto. Tenho prestações de contas do Poder Executivo Municipal, 213.017/2016, município de Porto Rico. Proposta de voto acompanha os pareceres uniformes da COFIN e Ministério Público pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Paulo Prates Nogueira, exercício de 2015. Regular. 260.074/2016, município de Icaraíma. Proposta de voto acompanha pareceres da COFIN e Ministério Público pela emissão de parecer prévio, contendo a recomendação de regularidade das contas do senhor Paulo Queiroz Souza, exercício 2015. Regular. Acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a sessão de Vossa Excelência da outra Câmara. Agradeço, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu tenho o primeiro processo da pauta, o 258.899/10. Eu solicito adiamento. Está adiado. Processo seguinte, eu passo então ao relato dos processos. Do processo 229.788.13. Aposentadoria do senhor Sebastião Gomes da Silva, ocupante do cargo de vigia do município de Foz do Iguaçu. Preliminarmente, pela decisão consubstanciada no acordo 419814 da segunda Câmara, foi determinado à Foz Previdência a retificação dos cálculos dos proventos para que fosse aplicada para que fosse realizado o cálculo dos proventos nos termos fixados pelo tribunal, conforme entendimento fixado em recurso de revista no acórdão 376914 do Tribunal Pleno, relatado pelo ilustre conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que é aquela discussão sobre o cálculo, a proporcionalização antes da média ou depois da média, aquela discussão que o Ministério Público de Contas fez e que acabou sendo pacificada pelo tribunal. Feita a determinação,
A entidade previdenciária agora apresenta os cálculos conforme o entendimento do tribunal. As manifestações são, então, agora favoráveis pela legalidade de registro e tanto da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas, eu acompanho pela legalidade de registro. Está em discussão, aprovado. Processo 110.83, processo 11.08.371.14. Aqui é um daqueles processos em que se debate a questão da constitucionalidade da Instrução Normativa 117 de 2016, discussão feita pelo Ministério Público de Contas. Eu estou acompanhando a jurisprudência no sentido de concordar com a unidade técnica e votar pela legalidade e registro. Legalidade. No mesmo sentido, esse anterior foi de pensão. O próximo, 438.755.14, também a discussão da Instrução Normativa 117 de 2016. Aqui se trata de admissão de pessoal. Estou acompanhando a unidade técnica pela legalidade e registro. Legalidade. No mesmo sentido, 313.100 2016, admissão de pessoal pela legalidade e registro. Legalidade. Também o processo 607.139.16, pela legalidade e registro. Legalidade. Em seguida, senhor presidente, eu tenho o processo 302.773.17, são embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público de Contas em face do acórdão 14.42.17 da primeira Câmara, pelo qual entendeu-se legal e determinou-se o registro de admissões. O Ministério Público de Contas argumenta que a decisão deixou de apreciar apontamento relativo à coincidência de sobrenomes entre membros de comissão do concurso na Fundação Municipal Centro Universitário da cidade de União da Vitória, senhora Faina Porto Horbatiuk, e candidata inscrita para o cargo de advogado, senhora Ângela Andréa Horbatiuk, indicando possível violação aos princípios da moralidade e impessoalidade. Portanto, o Ministério Público indica omissão na decisão na medida em que a aludida alegação não foi apreciada. Os embargos foram interpostos tempestivamente, restando atendidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos. Conforme se verifica nos autos, o exame das admissões foi guiado pela Instrução Normativa 117 de 2016, aplicável, não é, a todos os processos anteriormente, quer dizer, conforme regra fixada no próprio artigo 1º da IN, a presente normativa estabelece procedimento especial para a instrução dos processos de aposentadoria, reserva, reforma, pensão e admissão de pessoal, processos que ingressaram no tribunal anteriormente à implementação do Sistema Integrado de Atos de Pessoal. O procedimento especial, parágrafo único, o procedimento especial previsto no caput aplicar-se aos processos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão que não possuem prévia instrução na unidade técnica e a todos os processos de admissão de pessoal, ou seja, mesmo aqueles em que já houvesse instrução. Então, portanto, foi observado a IN 117 e esse documento e esses outros documentos não foram considerados. É claro que, havendo um apontamento do Ministério Público, ele deve ser considerado para que se evite qualquer fraude ou falha ou irregularidade no processo de seleção. Ocorre que aqui essa candidata inscrita não consta do rol dos admitidos. E como não consta do rol dos admitidos, essa matéria não foi discutida, porque se ela participou e eventualmente tivesse sido favorecida, mas não, o nome dessa candidata sequer consta da relação de admitidos e, portanto, não se considerou, o ato de admissão dela não está sendo considerado porque ela não está sendo admitida. Então, com esse esclarecimento, eu conheço dos embargos. Na verdade, se isso foi alegado pelo Ministério Público, eu creio que deveria ter sido enfrentado realmente, pelo menos para dizer isso. Como isso não tinha sido dito antes, eu dou provimento aos embargos para dizer, então, que a candidata não foi admitida e, portanto, não seria necessário investigar eventual favorecimento. Com esses esclarecimentos,
eu conheço dos embargos, dou-lhe e voto no sentido que sejam considerados procedentes para esclarecer que a candidata não foi admitida. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte, 304.288, 17, são também embargos interpostos pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão 1433-17 da primeira Câmara, tendo em vista que não foram apreciados apontamentos pertinentes à ausência dos documentos relacionados à contratação da empresa realizadora do certame e à falta de divulgação dos nomes dos profissionais responsáveis pela elaboração das questões e correção das provas. O Ministério Público indica que a documentação relativa ao processo de contratação da empresa Rufo, Assessoria em Administração Pública Empresarial Limitada, microempresa, bem como também não foi divulgado a relação com o nome dos profissionais responsáveis pela elaboração das questões e correção das provas. Registra que tais documentos são de apresentação obrigatória nos termos da Instrução Normativa 44/2010, normativa que vigia a época da realização do concurso e da protocolização do processo nesse tribunal. Aqui é aquela questão genérica de eventual confronto de norma processual. No tempo, nós já enfrentamos essa questão para dizer claramente que a própria Instrução Normativa 117 estabelece que a presente normativa se aplica a todos os processos, quer dizer, aos processos que ingressaram no tribunal anteriormente à implantação do SIAP. Portanto, a própria norma já definiu, já solucionou o eventual conflito de lei no tempo, no caso de normas no tempo. E estabelecendo o critério que seria adotado, né? A norma processual entrou em vigor e teve eficácia nos termos dela mesma. Portanto, a solução já foi dada e o processo deve observar, mesmo que tenha sido, o concurso tenha se realizado e o processo tenha entrado no tribunal ainda na época da Instrução Normativa 44 de 2010, aplicável a esse processo, nos termos do artigo 1º e parágrafo cabeça, né, caput e parágrafo único da Instrução Normativa 117, é aplicável aqui à Instrução Normativa 117. Portanto, novamente, eu registro que, se o Ministério Público apontar algum fato específico, como no anterior ele apontou, olha, há possível a identidade de sobrenomes de alguém ligado, por exemplo, ao concurso e a um candidato. Eu entendo que sim, nós vamos analisar. Aqui não, aqui é só essa argumentação genérica que não teria sido observado a instrução normativa. Então, eu conheço dos embargos e nego-lhes provimento porque não houve nenhuma contradição, foi aplicada a instrução normativa 117, conforme prevê o artigo 1º, cabeça e caput. Caput e parágrafo único. Está em discussão. Aprovado. Oi? Tem a cabeça em português e o caput em latim. Então, vamos lá. Processo 304.482/17, outros embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público de Contas, este em face do Acórdão 14.24/17 da primeira Câmara, pelo qual o Tribunal considerou legal e determinou o registro do ato de concessão de pensão ao senhor José Luiz Vichniewski, viúvo da senhora Raquel Edith Miller Vichniewski. Segundo o Ministério Público de Contas, a decisão embargada deixou de apreciar apontamento pertinente à ausência dos documentos relacionados ao processo de registro da admissão da servidora falecida, bem como a comprovação de sua remuneração. Os embargos foram interpostos tempestivamente, restando atendidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso. O Ministério Público indica a omissão no deciso na medida em que a alegação de ausência de documentos não foi apreciada. Então, novamente, menciono, é o mesmo caso anterior, aplicável à Instrução Normativa 117, que foi observada, portanto, não há nenhuma omissão. Novamente, frisando que, se houver algum apontamento que indique um possível indício de irregularidade, este será levado em conta, mas não uma argumentação genérica de que
não se examinou algum documento, se esse documento não for obrigatório nos termos da Instrução Normativa 117 de 2016, aplicável ao caso, que determina como o tribunal vai examinar esse ato. Portanto, não há nenhuma falha, não há omissão nem obscuridade, apenas aplicação da Instrução Normativa 117 ao caso, uma questão que eventualmente poderia ser questionada no âmbito da conflito de normas no tempo. Então, senhor presidente, com esse dos embargos no mérito, nego-lhes provimento. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho alguns outros processos, eu solicito que permaneçam adiados, era o que tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Valadares, e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo a relatar. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta, incluído em mesa o processo 427.541.17, Câmara Municipal de Farol, homologação de despacho, e estou falando de concurso público regido pelo edital 1/2017, realizado pela Câmara Municipal de Farol. A COFAP pugnou pela concessão da medida cautelar a fim de suspender o certame. Da decisão, a Instrução Normativa 118/2016, ao alterar a sistemática de fiscalização das admissões de pessoal, buscou dar efetividade à fiscalização concomitante dos processos de seleção, tendo por objetivo fazer cessar irregularidades no momento mais oportuno, evitando-se que nulidades só sejam enfrentadas após admissões realizadas. Neste novo paradigma, devem ser encaminhadas a prestação de contas em todas as suas fases, a saber, licitação, dispensa e ou constituição da comissão do concurso, contratação da terceirização, se houver, edital do concurso e atos de contratação. No caso, o Legislativo de Farol atrasou o encaminhamento das duas primeiras fases, 41 dias de atraso na primeira, 11 dias na segunda, e ainda não encaminhou a terceira fase, cujo prazo de 5 dias também já expirou. As provas já foram realizadas, o gabarito foi divulgado e os resultados já estão em vias de divulgação. Deste modo, desde logo, determino à Câmara Municipal de Farol que, em um prazo de 5 dias, encaminhe ao Tribunal documentos e informações relativos à terceira fase da prestação de contas da admissão de pessoal, na forma do artigo 12, inciso 3º, da Instrução 118/2016, sob pena de obstrução das atividades de controle externo. Mesmo com a documentação ainda incompleta, já é possível atestar em sede de juízo de cognição sumário impropriedades que podem comprometer a regularidade do concurso. Vejamos, o prazo e a forma de inscrição, por exemplo, excessivamente exíguo de apenas 10 dias, conforme o item 1.1 do edital. Inscrições presenciais, potencialmente inibindo candidatos de participar do processo e comprometendo a necessária publicidade do instrumento editalício. Igualmente imprópria é a disposição contida no item 6.10 do edital, que diz: os cartões resposta deste concurso serão arquivados e mantidos pelo período de 6 meses após a realização da prova, fim do qual serão incinerados. A incineração das provas, por certo, afronta a ordem jurídica, na medida em que todos os documentos devem ser mantidos sob guarda da administração municipal, ao menos até a expiração da validade do concurso e a apreciação definitiva deste tribunal, consoante acertadamente marcou a COFAP.
Verificou-se ainda que foi contratado o escritório de advocacia Andrade e Rodrigues mediante dispensa de licitação. Ocorre que tal contratação possui vícios flagrantes, dentre os quais os dados cadastrados no SIAP são incompatíveis com documentos apresentados. Como os sócios dirigentes Jonas Rodrigues e Flávio Augusto de Andrade constam na folha de pagamento da Câmara Municipal de Fênix, não restou demonstrado se o Estatuto dos Servidores de Fênix estabelece vedação para servidor ser sócio-dirigente de sociedade privada. Não foi apresentado termo de referência. Não foi comprovada a capacidade técnica da contratada, já que o documento apresentado, peça 18, consiste simplesmente em expediente emitido e firmado pelo próprio sócio da contratada, afirmando inexistir fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho. Não há como se aferir se o valor do contrato é compatível com preços praticados no mercado. O contrato social da instituição contratada não é compatível com o processo de seleção a ser realizado. A respeito deste último ponto, resta claro que a contratada trata-se de sociedade de advogados e, por certo, há vedação legal para a contratação destinada à execução do concurso público, atividade estranha à advocacia, nos termos do disposto no artigo 16 da Lei 8.906 de 94, que diz o artigo 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Assim, determinei de forma cautelar a suspensão do concurso público regido pelo edital 1, 2 e 17 da Câmara Municipal de Farol, até o julgamento por parte deste tribunal acerca das impropriedades apontadas. A intimação da entidade foi efetivada pela Diretoria de Protocolo, conforme comprovam as peças 25 e 26 dos autos. Em discussão. Senhor presidente, não é para discutir, é apenas para cumprimentar Vossa Excelência. A palavra. Obrigado. Apenas para cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar a COFAP pelo trabalho que vem realizando, acompanhando concomitantemente a realização dos concursos, e para lembrar que eu não mencionei ao relatar os embargos de declaração, que isso só foi possível com a IN 117, que deu o tratamento mais célere aos concursos públicos antigos, exatamente para que o tribunal possa usar essa força de trabalho para acompanhar concomitantemente os concursos em andamento e ser, com isso, o tribunal muito mais eficaz. Né? Então, cumprimento Vossa Excelência e lembro isso que coloco no voto e não mencionei anteriormente. Então, cumprimento Vossa Excelência, COFAP. Agradeço a Vossa Excelência, ao criador da instrução normativa e à COFAP, que realiza o seu bom trabalho. Tenho alertas no 882.237.16, município é Guairaçá. 946, 936.16, Mandaguaçu. 292.271.17, Quitandinha, todos eles pela expedição do alerta. Em discussão pela aprovação. Sistema CIT são as transferências voluntárias, o 804, 819, 12, município de Curitiba, 311, 16, 13, Barra do Jacaré, ambos pela regularidade, ressalvas e recomendações. Em discussão pela aprovação. O protocolo 230.883.13, a manifestação
na diretoria do Ministério Público pela irregularidade, e eu verifico aqui que é uma solicitação de inclusão de novos documentos, até porque o valor repassado foi de R$ 57.300 e há uma determinação de recolhimento de R$ 3.700. Então, eu vou adiar para analisar esse novo documento e poder me manifestar. Então, está adiado. O 112.221.14, município de Cianorte, 130.335.14, município de Carambeí, 143.364.14, Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento e Associação de Crianças e Adolescentes. De onde? União da Vitória. Então, todos eles, regularidade com recomendação, em discussão pela aprovação. Ato de inativação, 833.635.16, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, aposentadoria voluntária, já houve anulação do ato de inativação, a interessada retornou às atividades pelo encerramento do feito, em discussão pela aprovação. Admissão de pessoal, à luz do 117/2016, que é a instrução normativa, 269.041.10, Tapejara, 643.530/15, Prudentópolis, ambos pelo registro das admissões. Em discussão, a aprovação. Embargos de declaração, opostos pelo Ministério Público de Contas. Acórdão da Primeira Câmara determinou o registro da admissão de pessoal no município de Goioxim para a contratação dos cargos do edital 1/2010. Os embargos sustentam necessidade de complementação do acórdão, já que a discordância do Ministério Público com a Instrução Normativa 117/2016. Faço rápida observação, repito aqui jurisprudência do STJ, ministra Diva Malherbe, votando pelo conhecimento e não provimento. Em discussão pela aprovação. Idêntico 381.827.17, município de Porto Barreiro, pelo conhecimento e não provimento. Em discussão pela aprovação. Instituto de Previdência de São Mateus do Sul, contas de 2013, o 246.540.15, Previdência de Campo Mourão, 2014, 257.673.15, Fundação de Esportes de Campo Mourão, 2014, são pela regularidade, e esta é a proposta do relator que está em discussão pela aprovação. O 109.520.16, Câmara Municipal de Santa Mariana, 2015, COFIN regularidade com ressalva, atraso de 125 dias, Ministério Público pela irregularidade, que também fala da necessidade de mais documentos para análise. A proposta do relator, regularidade com ressalva, Câmara Municipal de Santa Mariana, 2015, sanções ao senhor José Sevilha Garcia, multa do 87.3b da Lei 113/2005, em razão do atraso de 125 dias. Duas multas do 87.4g, em virtude do atraso na publicação dos relatórios de gestão fiscal, referentes ao segundo semestre de 14 e ao primeiro semestre de 2015, em violação ao artigo 55, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em discussão, está aprovado o voto. O 234.375.16, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ângulo,
manifestações pela regularidade nessas contas de 2015, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O 351.240.16, Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste, 2015, COFIN irregularidade com ressalva. O Ministério Público acompanhou a apresentação de um quadro de 2013, 2014 e 2015 para justificar déficits ocorridos, decisão também liminar da Primeira Vara Federal de Cascavel, reconhecendo a imunidade tributária da entidade, motivo pelo qual a proposta do relator acompanha manifestações pela regularidade com ressalva. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 221.609.17, estou solicitando retirada de pauta, já que se trata de competência do Pleno. Está retirado. Prestação de contas, município de Paranavaí, 2013, responsável Rogério José Lorenzetti. A COFIN, por meio de instrução, opinou pela irregularidade das contas, apontando déficit orçamentário de fontes não vinculadas, 6,87%. Contas bancárias com saldo descoberto, 2.005.842,69. Ministério Público também é pela irregularidade. Eu faço aqui uma observação também. O déficit em 2011 era de 1,34, em 2012, 3,06, em 2013, negativo 6,87. O município justificou o déficit pela necessidade de recursos para o combate à dengue, assim como pelo investimento em saúde acima do mínimo legal. Faço também várias observações, com referência também ao saldo a descoberto de R$2.005.000, observo o número das contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, bem como o artigo 89 da Lei 4.320 de 64, também o artigo 105 da mesma lei, e também infringência ao artigo 5º, 33 da Constituição Federal, motivo pelo qual, verificado o descontrole financeiro do município, apresento emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas de Paranavaí 2013, determinando sanções ao senhor Rogério José Lorenzetti, multa do 87.4G da Lei Orgânica em face do déficit orçamentário, multa do 87.4G da Lei 113.05, em face da manutenção de contas com saldo a descoberto, em contrariedade ao disposto nos artigos 89 e 105 da Lei 4.320 de 64. Em discussão, pela aprovação. 266.741.14, município Capitão Leônidas Marques, 2013. COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou, e esta também é a proposta do relator. O 217.272.15, município de Amaporã, 2014. COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou, e esta também é a proposta do relator. Ambos em discussão, pela aprovação. O 220.060.15, eu solicito adiamento, haja vista a manifestação do conselheiro Fábio Camargo em discutir esta matéria. O protocolo 229.220.15, município de Jardim Olinda, 2014. O COFIN pela irregularidade, apontando déficit orçamentário 2,30%, falta de pagamento
de aportes para cobertura do déficit atuarial, na forma apurada no laudo, uma diferença de R$ 160.771,54. E ainda apontou a COFIN ressalva em relação à falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle e atraso nas publicações do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Ministério Público também pela desaprovação. Assim, a proposta do relator acompanha as manifestações, emitindo parecer prévio pela irregularidade das contas, Jardim Olinda 2014. Multas ao senhor Juraci Paes da Silva, do 87.4G, em face do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, em desacordo com o artigo 55, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Multa do 87, parágrafo 4º, em razão da irregularidade das contas. Em discussão pela aprovação. O 238.920.15, município de Palotina, contas de 2014, COFIN pela regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo (265.064.15), município de Sulina, 2014. A COFIN pela irregularidade, déficit orçamentário 3,17% e saldo a descoberto de 1.211,83. Também apontou que o Conselho apresentou apenas 8 assinaturas, quando é composto por 20 membros titulares. O Ministério Público também é pela irregularidade. Eu faço observações a respeito do déficit de 3,17, o saldo de 1.211,83, e vejo também que há autonomia por parte do Conselho Municipal de Saúde e que apresentou apenas 8 assinaturas. Não vejo como imputar ao senhor prefeito municipal tal responsabilidade, motivo pelo qual proponho, contrariando as informações, regularidade com ressalva das contas de Sulina 2014, determinando ao senhor Almir Maciel Costa as seguintes sanções: do 87.4G da Lei 113/2005, uma vez constatada infringência à Lei 4.320/64, artigos 89 e 105, em face da manutenção de conta bancária com saldo a descoberto. Multa do 87.3B, em razão do atraso de 52 dias na entrega dos dados do mês 13 do SIM-AM e também recomendações quanto ao parecer do Conselho Municipal de Saúde. Está em discussão, está aprovado. O 247, 244.15, município de Porecatu, 2014. COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou e também há recomendações que o relator acompanha. Em discussão pela aprovação. O protocolo 254.007.16, município de Pato Branco, contas de 2015. COFIN, regularidade com ressalva, entrega do mês 13 do SIM-AM com atraso de 53 dias, Ministério Público acompanhou. A proposta também acompanha a regularidade com ressalva e propõe multa do 87.3B da Lei 113/2005 em face do atraso no envio dos dados do SIM-AM. Em discussão pela aprovação. O protocolo 269.730.16,
município de Tuneiras do Oeste, 2015. COFIN é pela irregularidade em face do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal e entrega dos dados do SINAEM com atraso de 97 dias. Ministério Público não efetuou análise de mérito das contas em razão da insuficiência do escopo de análise e injustificada falta de isonomia de critérios. Faço também observações, votando pela regularidade, com ressalvas de Tuneiras do Oeste 2015, determinando ao senhor Luiz Antônio Kraus multa do 87.4G da Lei 113/2005 em face do atraso na publicação dos relatórios de gestão fiscal, em contrariedade ao disposto no artigo 55, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Multa do 87.3B da Lei 113/2005, em face do atraso na entrega dos dados do mês 13 do SINAEM. Em discussão, conselheiro Fernando Guimarães. É só um esclarecimento, Vossa Excelência, é que, na verdade, eu verifiquei aqui na instrução, pode ser que eu esteja enganado, que não foi comprovada a publicação do relatório de gestão fiscal, ou foi só o atraso? Porque se não houve a publicação, aí o meu voto seria pela irregularidade. Atraso na publicação do relatório e entrega dos dados do SINAEM, mas que não foi encaminhada, Vossa Excelência? Não, é que no quadro aqui da COFIN, né, diz que não foi regularizado porque não foi não comprovação de publicação. Mas se foi o atraso, aí eu concordo com Vossa Excelência. Mas se não houve a publicação, aí eu entendo que é irregularidade. Atraso na publicação. É atraso. Atraso. Então, a instrução que está aqui, então, do esclarecido, senhor presidente. Pelo menos na COFIN e o Ministério Público pelo escopo que não é... Daí fica difícil, não entra nem no que foi abordado, fica complicado de confrontar os pareceres. Mas aí apenas como atraso. Mas se Vossa Excelência quiser a vista, também não me oponho. Não, mas foi atraso, não foi, doutor Rafael? Tá me lembrando. Então, o quadro ADC da COFIN precisa dar uma melhorada, que senão atrapalha, dá um tilt aqui. Então, está aprovado com as duas aplicações de multa. O protocolo 277.581/14, município de Ponta Grossa, houve juntada de farta documentação e eu estou solicitando, portanto, retirada de pauta para que possamos discutir essa matéria futuramente. A pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 25 de julho, terça-feira, 14h, horário regimental. Agradeço a todos e aproveitem a deliciosa temperatura de hoje, de amanhã e desta semana. Está encerrada a sessão.